No dia 14 de maio desse ano, 2019, saiu uma matéria na BBC News, cujo título é Por que o filme Matrix envelheceu mal? E muita gente me marcou no Twitter e nas redes sociais por causa do tema, obviamente, Matrix. O canal acabou ficando reconhecido pelas análises da trilogia e algumas pessoas ficaram incomodadas com esse artigo porque, teoricamente, ele fala mal dos filmes. E eu li e gostaria de fazer uma espécie de resposta a ele, tentando contrapor alguns argumentos. Então o artigo começa fazendo uma recapitulação do primeiro filme, dizendo suas referências, como se inspirou em O Tigre e o Dragão nas coreografias, nas artes marciais e como se tornou um marco no gênero, principalmente por causa dos efeitos especiais, de desviar balas e enfim. Depois diz que Matrix envelheceu mal, que parece ser uma relíquia, o que não me pareceu uma espécie de ofensa. Na verdade, eu associo relíquias a algo bom, algo que é antigo, mas tem seu valor. E em seguida diz que é um filme que, como a raça humana na história das irmãs Wachowski, está preso para sempre nos anos 90. Esse ponto é curioso porque o fato das diretoras terem escolhido os anos 90 é justificado no filme. Pelo que entende-se, a trama se passa num futuro bem longe, a gente não tem ideia exata, mas é bem distante do século XX na época em que foi lançado. E os anos 90 foi escolhido não somente porque era a época em que o filme estreou, 1999, o que obviamente ajuda na identificação, porque as pessoas naquela época viviam nos anos 90, obviamente, então elas se viam ali dentro daquele filme, dentro da história, sentiam o receio de estar preso em uma simulação. Isso atingia o público de uma forma muito fácil, como de certa forma foi um auge da humanidade, da civilização humana, justamente porque já existia uma civilização, existia um progresso científico. É lógico que se a gente olhar em retrospecto, não parece que seria um auge da humanidade, porque a gente está no futuro, entre aspas, né? Nosso presente é o futuro daquela época, então a cada ano que passa a gente parece estar se aproximando mais e mais do nosso auge, mas naquela época já parecia ser um auge da civilização humana, e isso é explicado na Matrix, por isso que as pessoas ficaram presas nessa época, porque teoricamente foi quando as pessoas estavam mais aptas a aceitarem aquela realidade, porque era uma realidade boa, era uma realidade fácil de ser de fato aceitada. Depois o artigo continua resumindo um pouco do filme, do seu começo, da sua essência, até que a gente chega numa parte onde o autor diz que o Mr. Anderson, o Neo, é um herói do tipo que não faz quase nada para ganhar seu status de herói. Ele se torna um especialista em artes marciais imbatível, não por ter treinado por anos, mas ao ser conectado a um computador por algumas horas. E ele se torna onipotente na Matrix não porque seja particularmente corajoso, nobre ou inteligente, mas porque, como Morpheus diz, ele está disposto a acreditar. Essa parte faz sentido, mas parece muito insatisfação pessoal com o roteiro, sendo que isso que ele falou no texto faz sentido dentro do filme. A gente tem que lembrar que Matrix é um filme que lida com realidades simuladas, com computadores em essência. Então, o personagem ter aprendido artes marciais em questões de horas ao ser conectado a um computador não é demérito nenhum. Na verdade, é um grande mérito, porque está relacionado com o que o filme está apresentando, com o que o filme está estabelecendo. A ideia não era mostrar horas e horas de treinamento na vida real para ele se tornar algo melhor, algo mais eficiente dentro de uma simulação. Não faria sentido a gente ver isso, sendo que realmente poderia aprender tudo em questão de horas, dentro da própria simulação. E ele se tornar onipotente na Matrix, entre aspas, não é um deus ex machina, não acontece do nada. É explicado que ele é o escolhido, é explicado que ele tinha uma programação que o permitia fazer isso. Então não tinha necessidade nenhuma dele ser corajoso, nobre ou inteligente. A única coisa que ele precisava era acreditar, que inclusive é um dos grandes temas da trilogia, então, novamente, não tem nada de errado. O texto segue dizendo que Neo não era um guerreiro ecológico ou um ativista político, mas um solitário cujas únicas qualificações para ser o escolhido eram os crimes cibernéticos, e uma sensação de que sua existência não era como deveria ser. Neo não precisava estar predisposto a ser o escolhido, só a sua insatisfação com a existência, com a realidade em que ele estava, era o ponto principal para ele se tornar o escolhido. Lembrando que o Neo não começa o filme sendo escolhido, ele deve se tornar, ele se torna, na verdade, o escolhido. Não é algo que estava no seu DNA, por exemplo, não é algo que estava dentro dele, é
Oráculo diz isso. Tanto que existiam potenciais escolhidos. O Neo não era a primeira escolha do Morpheus. O capitão da Nabucodonosor passou algum tempo procurando o Neo, porque ele não sabia exatamente quem era o escolhido, quem iria se tornar o escolhido. Depois no texto, o autor cita algumas frases do Morpheus, indicando que o Neo realmente estranhava o mundo em que ele estava, que a sua mente estava desconectada do seu corpo porque ele sentia algo errado, algo estranho com sua realidade. O autor diz que isso é uma atitude que agora parece antiquada, algo que tem cara do final do século XX. Anderson não perde o sono por causa de guerras, das mudanças climáticas ou da ascensão do fascismo. Ele não está em campanha por direitos iguais e ele certamente não está treinando para aprender Kung Fu. Novamente, a insatisfação com o personagem não ter passado horas no mundo real treinando o seu corpo. Claramente, o autor não gostou do fato do herói ter aprendido pela mente, em questão de pouco tempo, coisas que para o autor deveriam ser aprendidos na marra, com o corpo. Nota-se que o autor realmente se incomodou pela sua expectativa, algo que ele gostaria de ver, e não está julgando o filme pelo que ele é. Tanto que ele diz que o Anderson não perde o sono por causa de guerras, mudanças climáticas ou da suposta ascensão do fascismo. Para o autor, essas são questões particulares que incomodam ele, mas ele não está levando em consideração o que incomoda o Neo. Você percebe que o autor está imprimindo questões pessoais suas, opiniões pessoais suas no seu próprio texto de insatisfação com o filme. Em seguida ele diz que o Neo é um trabalhador de escritório cujo problema mais grave é uma leve insatisfação com sua vida comum no trabalho. Isso também é curioso porque esse é um tema que foi recorrente nos anos 90, nos filmes dos anos 90. Muitos americanos estavam insatisfeitos com sua vida monótona, rotineira de escritório. A gente vê isso, por exemplo, em Clube da Luta também. Inclusive o autor até cita mais tarde. E eu não vejo isso como algo ruim, algo negativo, porque, novamente, facilita a identificação do público e retrata algo que realmente acontecia na sociedade. Então, não tem nada de mal nisso. Mas, aparentemente, a insatisfação do ator se resume a esse texto. A mensagem é que ser um profissional bonito de classe média de 30 e poucos anos não é algo muito gratificante. Aqui existe uma certa generalização dessa classe, mas não é como se fosse de todo errado. É lógico que ser de classe média não é algo ruim, principalmente quando a gente está falando da sociedade americana. Mas o que não está sendo levado em questão aqui é a psicologia, é a mente do sujeito, como ele está se sentindo de fato. Existe um certo menosprezo pelo que o personagem sente, pelo que as pessoas daquela época sentem nesse texto, porque aqui está sendo julgado só a parte externa, só o que o cara representa no mercado de trabalho, mas não é só porque ele tem uma boa condição financeira, uma vida estável, que ele se sente bem no seu íntimo. E o que o Neo sente, essa insatisfação com sua vida monótona, rotineira, com a realidade, é só algo que refletia na época as pessoas que também não se viam felizes com seus trabalhos. Podiam ganhar bem, podiam estar bem de vida, mas não significa que na sua mente, que no seu pessoal elas estavam satisfeitas. E isso é natural, até hoje acontece. Muitas pessoas trabalham em locais que não gostam, em profissões que detestam, simplesmente por um objetivo que traçaram, mas que na verdade não era isso que queriam para a sua vida de fato. E o Neo representa basicamente isso. Já no final do texto, o autor diz que em Matrix, o vilão Agente Smith interroga Morpheus não em um covil subterrâneo ou em uma espaçonave em órbita, como se fosse necessário, mas enfim, mas em um arranha-céu corporativo. Aqui é fácil entender a associação que ele está dizendo, porque é uma espécie de crítica às corporações mesmo, às grandes corporações. Por isso que o Agente Smith interroga ele nesse local. É uma espécie de símbolo, de signo do filme. O autor continua. A essa altura, o personagem do Reeves não é mais Thomas Anderson, o programador com quem o chefe brigou por ter chegado atrasado ao trabalho. Ele renasceu como Neo, um vingador que entra armado no saguão de um arranha-céu, acompanhado por uma amazona super flexível vestida com látex preto, e massacra acrobaticamente os seguranças do prédio. Há muitos inocentes mortos em Matrix, antes de destruir o local com uma bomba em um helicóptero. Bom, na verdade, o Thomas Anderson, ele não virou o Neo nesse momento, nessa cena. É lógico que a gente já pode considerar ele como Neo no momento em que ele entra na simulação, mas o seu renascimento, tanto como escolhido como Neo de fato, acontece depois que ele morre nas mãos do Agente Smith. Mas eu entendi a intenção do autor nesse caso, é porque nesse momento o protagonista já acredita mais em si mesmo, ele já acredita no seu potencial, tanto que é por isso que ele vai lá salvar o Morpheus. Mas é curioso ver a escolha de palavras do autor, porque existe um certo menosprezo pela sequência, pelas roupas dos personagens, como se fosse algo errado, sendo que é uma escolha de roteiro
roteiro e tá dentro do contexto estabelecido. Realmente é complicado a questão dos inocentes mortos, mas é um filme de ação e eles não são necessariamente heróis, eles só querem se libertar da Matrix, libertar outras mentes, e nunca foi estabelecido uma discussão a respeito dos inocentes em Matrix, então não é algo que se torna relevante de maneira objetiva. Subjetivamente até dá pra discutir isso, mas nunca foi posto pra debate nos filmes. Mas o que o autor quis dizer com esse parágrafo é que é uma fantasia de poder masculino, projetada com precisão para lisonjear qualquer homem que trabalha em uma baia e pensa, como diz o chefe de Anderson, que é especial e que de alguma forma as regras não se aplicam a você. Mas é uma fantasia que agora parece ingênua e antiquada. Para a geração pós-Matrix, ficar entediado com empregos regulares e bem pagos tornou-se o sonho, não o pesadelo. Novamente, a insatisfação pessoal do autor e a sua opinião, o seu posicionamento em relação a isso. Não sei de onde veio isso de trabalhar em empregos regulares e bem pagos tornou-se um sonho. Lógico que tem muita gente que prioriza o dinheiro, o lazer, do que a satisfação própria, a felicidade própria, mas isso não se tornou regra, muito menos sonho, é algo particular. E nesse momento você nota que a crítica, a análise do autor é muito pautada na visão atual, na nossa visão do presente. Sendo que, objetivamente, para você criticar ou analisar um filme, você precisa considerar o contexto. E Matrix, no contexto em que foi lançado, no contexto que foi pensado, faz muito sentido e não tem nada de antiquado. É lógico que visualmente muita coisa fica datada porque é inevitável. É um filme que imagina um futuro e que precisava visualmente mostrar que aquilo é algo além, que é algo no futuro de fato. E como é de praxe, muita coisa não se tornou realidade no futuro. Mas isso não é demérito nenhum. É um microcosmo, é uma mitologia própria, então tem liberdade para explorar diversos caminhos e caminhos diferentes. Continuando, o autor diz: o desânimo com a vida de Anderson parece algo trivial após os ataques de 11 de setembro, os muitos atos extremistas que se seguiram, as guerras no Oriente Médio, a crise financeira de 2008 e as contínuas catástrofes ambientais. De fato, é algo trivial se comparado com todos esses desastres e todos esses incidentes, mas a questão não é essa. Não existe debate sobre esses acontecimentos. O autor ele está associando algo do filme com questões posteriores e externas que não estão nem estabelecidas no filme. Novamente, eu retorno ao ponto da insatisfação própria do autor, porque isso aqui não é uma análise objetiva, não é algo que está saindo do filme. O autor está tentando diminuir o drama, o conflito do personagem e os conflitos do filme com base em questões posteriores, em acontecimentos posteriores que nada tem a ver com a trama do filme. E esse é um erro bem bobo, na verdade. E para tentar dar credibilidade a esse argumento, o autor segue dizendo que algumas ou todas essas questões que ele acabou de citar estão de alguma forma presentes nos filmes de ficção científica mais recentes, como Filhos da Esperança, Interestelar e A Chegada, que são filmes inspirados em nossos medos de um conflito global e de um colapso ecológico. Só que em todos esses exemplos que ele citou, realmente existe esse debate nos filmes, no roteiro. Em muitos casos é o próprio pontapé do conflito, é a premissa da obra. Mas Matrix tem sua própria premissa, uma premissa diferente. Não quer dizer que ele é um péssimo filme ou é um filme antiquado, porque ele não pensa em questões globais, em atos extremistas no 11 de setembro, em guerras no Oriente Médio. Não tem nada a ver. O filme, ele tem seu próprio conflito, ele tem sua própria jornada. Não precisa se basear no que está acontecendo globalmente na vida real para ele ser bom, para ele fazer sentido. O que não faz sentido é esse argumento. Realmente não tem como dizer que não é insatisfação pessoal ou expectativa de um sujeito que gostaria de ver algo em tela e está se baseando nisso do que se basear no que está em tela, no que foi feito. Isso fica comprovado quando o autor diz que, em 1999, Matrix estava mais interessado em como seria chato sentar-se confortavelmente em frente a um computador o dia todo. E é por isso que, apesar de todas as suas inovações técnicas e de estilo, ele agora parece um monumento à autopiedade da geração X, uma cápsula do tempo de uma era mais inocente e complacente. O autor finaliza dizendo que em Matrix, as máquinas escolheram o final dos anos 90 como cenário para sua simulação da realidade, explica o agente Smith, porque esse período era o auge da civilização. Não há muita chance de um vilão de ficção científica dizer isso em 2019. Para resumir, a crítica do autor é totalmente baseada em questões pessoais. É a insatisfação do sujeito com um filme que lida com outras questões e que, nesse caso, faz sentido, porque analisando o filme pelo que ele é e não pelo que ele poderia ser ou pelo que o autor gostaria que fosse, ele faz sentido, e isso que importa. O filme ele é bom se ele cumpre o que ele propõe, se ele respeita as suas próprias regras, se ele não se contradiz no seu próprio microcosmo. O filme não
não é bom só porque ele lida com questões atuais. É lógico que ele ganha muito mais credibilidade porque reflete nosso mundo, nossa sociedade, nos aproxima da trama, porque é algo que está acontecendo, então a identificação é praticamente imediata. Mas para a época, Matrix era muito atual, principalmente porque era uma era em que os computadores estavam chegando, estavam se popularizando, então as pessoas imaginavam muitas coisas em relação a essas máquinas. A questão da simulação virtual também gerava uma espécie de apreensão, de expectativa, e todos os subtemas da trilogia funcionam muito bem. Toda a questão da escolha, o fato de ter um trabalho corporativo não ser exatamente gratificante, apesar de não ser ruim financeiramente falando, e as críticas à estagnação do sujeito. Toda a trilogia ela faz sentido com sua premissa, com seus temas que foram estabelecidos já no primeiro filme. Ela se respeita, e isso é o mais importante, a trilogia se respeita. É compreensível esse texto, esse artigo, alguns pontos eu até concordo e são bem embasados, mas fica bem claro que a insatisfação é bem pessoal, é muito íntima. Tanto que é até difícil rebater porque não é como se o autor estivesse errado, ele tem uma visão, ele viu o filme desse jeito e se baseando nas suas crenças, nos seus valores, pra ele tudo faz sentido, tudo o que ele disse nesse texto faz sentido. Mas, objetivamente falando, analisando de uma forma mais fria, digamos assim, Matrix, toda a trilogia Matrix, ela tem seus temas, ela tem seus conflitos, tem sua trama própria, e é nisso que a gente tem que se basear. Analisando de forma objetiva, você vê que Matrix tem muitos méritos. Se você não está familiarizado com essa teoria de que o ex-agente Smith é o verdadeiro escolhido na trilogia Matrix, pode ter estranhado esse título e com toda razão. Eu mesmo conhecendo a hipótese, acho completamente bizarra. Essa teoria ficou popular depois que um canal chamado The Film Theorist fez esse vídeo, explicando como o Smith poderia ser o escolhido e não Neo. Em um primeiro momento, você pode achar que faz todo sentido o que o autor do canal está falando. Ele parece ter argumentos convincentes, pois fala com propriedade e rearranja eventos para caberem em sua narrativa. Mas basta uma olhada mais atenta para mostrar o quão superficial e falha a teoria é. Para tentar fundamentar sua ideia, o autor do vídeo se baseia em 3 características que o escolhido deveria ter para ser caracterizado como tal. Primeiro, ter nascido na Matrix. Segundo, ser capaz de mudá-la. E terceiro, ter o poder de destruí-la, libertando os humanos. Ou seja, apesar de mencionar, ele deixa de lado o fato de Neo ser um anagrama para One, numa clara referência ao conceito do escolhido. Diz que a profecia era uma mentira elaborada pelo oráculo, mesmo sem absolutamente nenhum respaldo narrativo, e reduz a importância do diálogo com o arquiteto, que não só explica a razão de existência da programação do escolhido, como confirma que Neo é o próprio escolhido. A Matrix, como todos nós sabemos, é uma simulação criada para colocar os seres humanos em um mundo virtual, enquanto as máquinas os usam como baterias. Mas como todo sistema de computador, a Matrix possui erros e pode demonstrar falhas, pois trata-se, de maneira geral, de uma equação. Portanto, tudo precisa estar em equilíbrio. Para a simulação funcionar, a Matrix deve ser aceita pelos humanos. Porém, sempre tem uma parcela que a rejeita. Para tentar contornar isso, o arquiteto e a oráculo inventaram o programa escolhido, mas essa solução só desloca o problema, não o resolve. O sistema Matrix não foi projetado para lidar com a rejeição, com nenhuma. A única maneira do sistema operar com eficiência máxima é diante da completa e total aceitação da população da Matrix. O arquiteto, em suas primeiras tentativas de obter sucesso com esse quesito, falhou em todas. E embora a versão da Matrix, que a Oráculo concebeu, obtivesse 99% de aceitação, ainda havia um grau de não aceitação que incomodaria no longo prazo, pois com o tempo, o número de rejeições começaria a aumentar e, inevitavelmente, ameaçaria todo o sistema. Quando isso acontece, o arquiteto afirma que o problema se torna uma anomalia sistêmica que precisa urgentemente ser resolvida. Caso contrário, a Matrix acabará matando todos aqueles que estão conectados a ela. A solução encontrada foi inserir a anomalia sistêmica na programação do escolhido e fazê-lo carregá-la até a fonte, onde pode ser destruída ao mesmo tempo em que permite a restauração da simulação inteira. Sem anomalia sistêmica, a Matrix consegue operar com eficiência integral por um longo período. No entanto, isso é temporário, pois é apenas questão de tempo até que uma parcela a rejeite novamente. Dito isso, o escolhido é um humano aleatório que é programado a fazer 2 coisas: levar o código primário à fonte e reunir em si todos os erros que os humanos causaram quando escolheram a liberdade. Ou seja, o escolhido é a escolha, a representação da liberdade humana, a anomalia que une todos,
aquele que torna a equação desequilibrada. Com essas informações em mente, vamos ao primeiro ponto. Nascido na Matrix significa que o escolhido justamente nasceu de maneira artificial, exclusivamente para habitar a simulação, não que ele seja um programa de fato. Além disso, o Neo não é completamente humano como aqueles trazidos à vida de forma natural em Zion, pois nasceu da e para a Matrix com um propósito, assim que se tornou o escolhido, inserir o código primário que carrega na fonte. O agente Smith nunca disse que ele estava presente na primeira Matrix, só demonstrou ter conhecimento de como ela era, pois como é uma máquina, pressupõe-se que ele está conectado ao coletivo das máquinas, que automaticamente lhe dá acesso a essas informações, e talvez por isso tenha falado como se estivesse lá, mas não existe prova nenhuma de que ele realmente estava. Smith ter chamado a Oráculo de mãe não significa absolutamente nada. Só reforça que os programas possuem características humanas e que ele tem ficado cada vez mais sarcástico conforme se multiplica. Além do mais, considerando que o próprio arquiteto se refere a Oráculo como a mãe da Matrix, numa alusão ao fato dela ser muito antiga e ter ajudado a projetar a simulação como ela é, não é nenhuma surpresa outros programas a chamarem assim também. Smith ter renascido na Matrix também serve apenas para reforçar um ponto. Ele é o oposto do Neo, que também renasceu na simulação. Neo mudou sim muitas coisas na Matrix, inclusive o The Film Theorist chega a mencionar, mas convenientemente os descarta como se não fossem importantes. Os feitos do Neo vão de entortar uma colher de metal, distorcer a superfície de um arranha-céu inteiro, até virtualmente ressuscitar Trinity e fisicamente, mesmo cego, enxergar o fluxo das máquinas e destruir sentinelas com a sua mente. Além disso, no final da trilogia, é Neo quem muda literalmente tudo, ou pelo menos foi o responsável ao destruir Smith e permitir a restauração de uma nova e melhorada Matrix. Dito isso, é lógico que Smith também conseguiu mudar várias coisas, afinal, ele é um programa. É óbvio que ele poderia fazer algo do tipo, mesmo sendo uma máquina comum, mas principalmente como um programa corrompido, sem as restrições de um agente. Como um vírus, ele é ainda mais poderoso. E sendo exatamente o oposto de um ser que de fato muda a Matrix, não há nada de surpreendente em ele conseguir fazer o mesmo. Além disso, está implícito que o escolhido deve mudar a Matrix em favor da humanidade, não contra ela, e muito menos ao seu bel prazer. O Smith ter tirado o seu fone não tem absolutamente nada a ver com capacidades extraordinárias ou habilidades aumentadas. Os programas realmente precisam seguir um propósito, mas isso não quer dizer que eles não possam se rebelar contra isso. Devido à programação baseada em características humanas, as máquinas são capazes de desobedecer. Os soldados do Merovingio, por exemplo, são máquinas que foram descartadas, demonstraram falhas ou ficaram obsoletas e precisavam ser eliminadas. Mas não foram, porque decidiram não ir até a fonte para serem deletadas. Presumivelmente, esses programas, ao adquirirem um certo grau de consciência, descobrem um meio de se desconectarem da consciência coletiva das máquinas e se tornam programas fugitivos. Logo, Smith não tem nada de especial, visto que não foi nem o primeiro a se rebelar. Smith realmente parece um humano falando nessa cena, mas, novamente, programas são totalmente baseados em características humanas e podem desobedecer. Então, isso não é nenhuma surpresa. Mas o importante a se mencionar, e que parece ter sido esquecido na análise do The Film Theorist, é que Smith odeia toda a raça humana. Ele exclama isso algumas vezes, inclusive, pois considera a nossa espécie um vírus que deve ser extinto. Porém, ele mesmo se torna um vírus, sobrescrevendo sua programação em tudo e todos, quase destruindo tanto as máquinas quanto os humanos, o que provocaria o fim de ambas as civilizações. Ou seja, ele não é um messias, muito menos um humano, apenas um programa corrompido com um propósito de destruição. Neo, por outro lado, é o salvador da humanidade, que se rebelou contra as máquinas e se sacrificou pelos humanos. Essa é a definição do escolhido da profecia. Nessa cena, a Oráculo confirma quando Neo diz que não é o escolhido, porque isso era o que ele precisava ouvir, como Morpheus diz mais tarde. De fato, Neo não era o escolhido naquele momento, ele tinha que se tornar. Precisava acreditar por si mesmo que era o escolhido. Inclusive, a frase "conhece a ti mesmo", que se encontra na casa da Oráculo, é uma referência a isso.
Neo precisava se conhecer para finalmente se entender como aquele que iria salvar a humanidade. Outra coisa, como um programa que entende a maneira como as mentes humanas funcionam e como a causa e o efeito se aplicam, a Oráculo não diz a verdade para Neo naquele momento, porque se dissesse, os eventos se desenrolariam de outra maneira, provavelmente não chegando ao resultado desejado. Lembram que ela diz para o Neo não se preocupar com o vaso e o Neo o derruba em seguida? Se ela não tivesse dito nada, Neo não teria quebrado o objeto. Portanto, a Oráculo diz o que o sujeito precisa ouvir para que determinada ação ou evento seja executado. E o jogo perigoso que o arquiteto menciona era ela ter apoiado os humanos desde o começo, ter ajudado o escolhido a trilhar seu caminho, ter permitido ser absorvida por Smith e ter promovido a paz com Zion. Por fim, e para reforçar, o escolhido é aquele que 1. É o salvador especificamente da humanidade, 2. É o resultado e o acúmulo da anomalia sistêmica, e 3. Possui o código necessário para restaurar o sistema dentro de si. Neo é o único que atende a todas essas especificações. Ele, como o escolhido, é o responsável por levar seu código primário à fonte, como o arquiteto bem explica. E considerando que ele projetou cada versão da Matrix, além de ter conversado e orientado cada versão passada do escolhido, não tem como o arquiteto estar errado sobre isso. Até porque é exatamente isso que acontece no final. O caminho do Neo, inevitavelmente, o leva à fonte. Smith, como todo programa, tinha um objetivo, um propósito como agente. Ele precisava eliminar tudo aquilo que pudesse pôr em risco a integridade da simulação. E depois que foi corrompido, esse propósito aumentou exponencialmente, ao ponto de se deturpar. A missão do Smith passou a ser derrotar o Neo, pois ele queria derrotar todos os erros presentes na simulação. Logo, o escolhido seria o inimigo final de um programa que assimila anomalias. Enfim, essa teoria apresentada no vídeo do canal The Film Theorist se baseia inteiramente na ideia de que o vilão é o herói, com base em argumentos duvidosos que só parecem fazer sentido porque o autor, além de falar com propriedade, ignora descaradamente fatos que comprovariam justamente o oposto do que ele está afirmando, mas faz parecer que eles são irrelevantes e, convenientemente, interpreta os eventos de uma maneira que favoreça sua narrativa. Além do mais, a vontade, que me parece ser inerente ao ser humano, de acreditar em teorias da conspiração, dá mais credibilidade ainda a essa ideia. Aparentemente, boa parte do público gosta de ver interpretações não só diferentes, mas que deturpam boa parte do que foi estabelecido canonicamente. Confesso que é interessante, mas também são facilmente refutadas, justamente porque não fazem tanto sentido assim. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e curtido. Digam nos comentários o que vocês acham dessa teoria de que o agente Smith ou o ex-agente Smith era o verdadeiro escolhido. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia. Claro, comentem também o que vocês acham do vídeo, desse vídeo aqui, né? Tentando contrapor os argumentos que foram feitos no vídeo do The Film Theorist. Eu aconselho vocês, se caso não tenham visto, assistam o vídeo dele porque ajuda muito a entender não só a teoria, mas também o meu vídeo, porque, como eu estou respondendo dele, os pontos que eu tratei de expor, né, de evidenciar aqui, são baseados no que ele falou lá no vídeo dele. Então, novamente, não esquece de comentar o que achou do vídeo, o que achou da teoria, quais pontos você acrescentaria. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo também, manda nos grupos do Facebook, do WhatsApp, manda no Twitter, me marca lá, é @eleganteric no Twitter e no Instagram, tem o Facebook também, facebook.com/elegantismo. Dá uma olhada no meu Apoia-se, é por lá que o canal se mantém ativo, qualquer contribuição é muito bem-vinda. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.